Respondendo perguntas sobre o autismo. Olá pessoal, eu me chamo Maria, sou mãe de gêmeas autistas atualmente com 4 anos e eu vou responder algumas perguntas que foram feitas de meus seguidores lá no Instagram. Primeira pergunta: sentiu medo após o diagnóstico delas? Foi as duas de uma vez ou uma depois da outra? Bom, eu não senti assim medo, né? Mas eu senti um pouco de alívio. Na verdade, eu tinha medo de não conseguir o diagnóstico cedo, né? E elas começarem a ir à escola e não ter aquela compreensão dos comportamentos que elas costumavam ter, né? Então, meu medo foi antes do diagnóstico. Após o diagnóstico, foi mais um alívio, tipo, ufa, eu vou poder explicar melhor como que a cabecinha delas funciona, por que elas se comportam dessa maneira, né? Como agir, assim como também eu iria conseguir aprender, né? E elas também teriam suporte com as terapias, tudo a partir do diagnóstico, né? Então, após o diagnóstico eu não tive medo, eu tive alívio, porque elas teriam mais apoio, né? Para conseguir evoluir. Foi as duas de uma vez, uma depois da outra. Então, a consulta foi marcado junto, né? Foi encaminhado junto as duas pela pediatra. Porém, as consultas foram marcadas, eu acho que diferença de 2 dias. Então, primeiro foi Clarice, aí o pai levou ela. Com 2 dias depois, eu levei a Cecília. Então, o médico já esperava, né, a ida da Cecília, porque o pai falou, né, ela também tem uma irmã, doutor, e mesmas características, mesmos comportamentos. Segunda pergunta: por que tanta gente ainda não aceita ou ignora? Finge que não vê que autistas crescem, viram adultos, etc. Eu acredito que vem muito do tabu, né, assim, da sociedade perante o autismo, né, que são crianças meio que incapazes, são muito agressivas, enfim. Porque assim, antigamente, né, tipo, antigamente eu falo, também não é tão antigo, mas também é muito tempo. As crianças que eram autistas eram tidas como esquizofrenia ou eles não identificavam assim, enfim, todos eles mesmo com esquizofrenia e algumas outras deficiências eram todas colocadas em um único lugar, né? E lá não tinha tipo os suportes, não tinha as informações que temos hoje. Mas aquele pensamento, né, um pouco mais antigo ainda percorre, né, a falta de informação, apesar de ter muita informação já, atualizações, né, no DSMR, então tá evoluindo, porém ainda continua tendo algumas pessoas, né, que ainda, digamos assim, ignorante de informações, né, por conta disso. E deixa eu ver aqui. Isso de ver que, tipo, adultos, né, serem autistas, é pelo aquele fato que eu falei do tabu, de que não teria como eles crescer, ter uma família, ser independentes, ter autonomia, né? Porque eu acho que meio que eles distinguiam sempre com, antigamente falava grau 3. Só que isso foi mudando, temos os níveis, né? Então, o autismo ele é um espectro, então, a partir de vários estudos, né? Então, foi conseguindo fazer com que tivesse um ampliamento, tipo, porque daí a gente tem 3 níveis, né? Então, o autista nível 1 de suporte, às vezes pode passar despercebido dos pais, né?
Um autista de nível 2 de suporte muitas vezes passa, às vezes despercebido, porque os pais, como fala aqui, ignora, né? Tipo, fecha os olhos, porque às vezes não quer acreditar que o filho não é normal, né? Aquela normalidade que é colocada em sociedade, isso também já veio de uma história bem antiga. Então acontece de ter, né, esses receio, de não aceitar, de não acreditar. E daí tá vindo mais diagnósticos e as pessoas já ficam falando porque é moda, porque é aquilo, que não se falava em autismo. Claro, eles eram todos colocados em um único lugar, excluído de todo mundo. Não tinha um conhecimento mais amplo, então era tido como outras coisas, né, outras comorbidades. E no autismo a gente tem essa diferença dos níveis, nível 1, nível 2, nível 3 de suporte, né? Que a criança ela pode saltar, né, do 3 e pro 2, ou do 2 e pro 1 e vice-versa, né? Tudo vai depender ali do diagnóstico precoce, vai depender do acompanhamento que elas vão ter, né? E assim, às vezes tem o diagnóstico adulto simplesmente porque realmente passou despercebidos por profissionais, né, professores, lidaram com os pais também, lidaram com o comportamento da criança como, digamos, mal educado, ou que só chama atenção, ou que muito mimado, ou que isso, aquilo, né, atrasado, e não aprende porque não quer, enfim, né? E daí o que é que acontece? Com as informações que estamos tendo agora, eles mesmos estão se descobrindo, tipo, poxa, mas eu era assim quando criança, eu sou assim hoje, né? E eles mesmos estão indo buscar essa ajuda. Porque por mais que o de nível 1 ou até mesmo um adulto de nível 2 aparenta não ter, né, não tem cara, como todo mundo fala, mas não parece, não sei o quê. Mas a luta maior é por dentro, né? Então, todas as outras comorbidades que a gente não vê, né? Distúrbio do sono, ansiedade, depressão, né? Entre outros. Vamos para a pergunta de número 3. Qual o maior desafio no autismo para você? Tá, então vamos falando das gêmeas, né? Acho que o meu maior desafio é a comunicação. Estamos conquistando a comunicação. E assim, eu vejo que a comunicação é muito importante em questão da rigidez cognitiva. Então, o meu desafio maior com elas no autismo é a rigidez cognitiva, porque elas empacam ali e não conseguem compreender o que a gente está tentando dizer, né? Então, aí leva a frustração, que daí às vezes leva a crises, né? Então, elas ficam ali como um loop, né? Então fica chorando, fica puxando, fica empurrando, a gente tenta explicar, mas não consegue compreender por que houve aquela mudança, ou por que não pode fazer isso, por que não pode fazer aquilo. Então esse é um dos desafios, assim, que eu venho enfrentando, né? Quarta pergunta. Você tem alguma insegurança relacionada ao autismo? Das gêmeas, sim. Acho que minha insegurança maior é a questão ali da autonomia mesmo, né? Delas alcançar autonomia nas atividades, né? Atividades diárias. Além da insegurança também na parte escolar, né? Daqui a pouquinho vão estar chegando no primeiro ano, falta 2 anos, né? Elas têm 4, com 6 anos já vai para o primeiro ano. Então eu fico bem segura nessa parte, sabe? Do crescimento delas, né? Não sei, assim, mas eu acredito que aos poucos elas vão conseguir, né? A gente tá batalhando para isso, né?
E pouco a pouco elas estão conseguindo conquistar a autonomia em algumas coisas, né? Como alimentação, fazer pedidos de tipo de fruta, comida, elas mesmas ir lá, pegar, às vezes escolhem as roupas, que mais? Reconhecendo seus pertences pessoais, né, de guardar, então o calçado, já calçar sozinhas, né, quando o sapato é fácil de entrar, manuseios de objetos, então a gente está prosseguindo. Apesar dessa insegurança, assim, do futuro, mas eu acredito que elas podem se alcançar autonomia, né? E é isso. Temos essas 4 perguntas. Se vocês querem saber um pouco mais, tem alguma dúvida, perguntas sobre, né, o autismo, a minha maternidade atípica, deixem nos comentários, que daí eu posso fazer a parte 2 desse vídeo. Se você gostou, curte o vídeo, compartilha e se inscreve no canal. Temos bastante vídeos aqui no canal, né, de atividades que eu faço com elas, que são atividades que estão ali também para estimular, né, no seu desenvolvimento. Muito obrigada. Tchau, tchau.